Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília e hoje nós vamos gravar um vídeo falando do primeiro capítulo desse livro, Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra, para que estou na Terra, tá, gente? Do Rick Warren, não sei como se pronuncia. Então, vamos lá pro dia 1. Ele é uma espécie de devocional, tá? Então, a gente vai fazendo conforme a gente for aqui evoluindo etapas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, afinal de contas, por que estou aqui? Olha que bonita esse livro. Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Está escrito em Provérbios 11, 28, tá? Então, dia 1, tudo começa com Deus, tá? Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1, verso 16. Então, aqui, gente, fala sobre a gente ter esse propósito de servir a Deus acima de qualquer coisa, né? A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Esse é do Bertrand Russell, tá? Ele era ateu. Você não é o foco. Começa assim, né, com essa frase. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Muitas das vezes a gente questiona qual que é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Se é seguir tal profissão, mas às vezes a gente acaba se esquecendo que o nosso propósito principal é servir a Deus, né? Fazer a vontade dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas. O que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. E realmente, né, gente, nós vivemos sempre em prol de ajudar o outro. O nosso trabalho é para ajudar um terceiro. A nossa vida, a gente não vive ela sozinho, a gente não tá aqui sozinho no mundo. Então, a gente não pode pensar só em si mesmo, né? Quem pensa só em si acaba ficando angustiado. Concentrar tudo em nós mesmos. A gente já leu essa parte. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer que para que foi criado, né? A nossa criação foi Deus, né? Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Então, gente, a gente concentrar tudo em nós mesmos, nós não fomos os nossos criadores. O nosso criador foi uma outra pessoa divina, né? Este não é um livro de autoajuda, eu não vou ler ele todo também, porque é bom vocês comprarem ele, né? A gente vai apenas conversar aqui no canal sobre esse livro. Então, vou ler alguns trechinhos com vocês, tá? Este não é um livro de autoajuda, não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. A gente tem essa mania, né, de colocar sempre muitas coisas pra gente fazer, como se ocupar o tempo fosse preencher um vazio existencial dentro de nós, né? Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-la a se
tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, o nosso propósito de vida, a gente tem que se concentrar, a gente tem que olhar para dentro de si e avaliar o nosso espiritual, porque é ali que encontramos a resposta, né? Tem outro trecho que fala assim: há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao Deus que revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona e o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode entender, tá? Então, esse texto aqui apresenta 3 critérios para o nosso propósito de vida. Você descobre a sua identidade e o propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, o livro vai explicar mais adiante, né? Então, a gente tem que ter, né, nós cristãos, nós temos que ter esse propósito de vida e essa proximidade com Jesus Cristo, com a nossa fé, né? Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para sua vida é anterior à sua concepção. Então, antes de você nascer, Deus já sabia o seu propósito. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição, né? Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Quem escolhe é Deus, né? Seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. E é disso que vai tratar este livro aqui, né? Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda, abre aspas, aos 27 anos de idade, quando eu estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando, assombrando na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Fecha aspas. Olha só, gente, que legal, né? Então, a gente se concentrar na palavra de Deus é muito mais importante do que a gente ficar pensando no nosso propósito de vida sem Deus, né? E isso não existe, né? Então, encerrando o dia 1 desse livro, o nosso devocional desse livro, é um tema para reflexão, né? Pensando sobre o nosso propósito de vida. Versículo para a gente memorizar: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses capítulo 1, verso 16. E uma pergunta para meditar, né? Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então, como que a gente lembra disso no nosso dia a dia, né? O nosso foco não somos nós. O nosso foco é viver para... Então, é isso, gente. Encerrando o nosso dia 1 do nosso devocional em relação a este livro, Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra, do Rick Warren. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo e até o próximo.